muito bem-vindos ao FDT Cast, o podcast oficial da Fundatec. Nele discutimos assuntos proeminentes com relação ao mercado de trabalho, sejam eles da área de tecnologia, inovação, saúde e, especialmente, comportamento humano, que é o nosso tema de hoje. Aproveito e lembro para vocês seguirem os canais da Fundatec no Spotify e no YouTube, por onde vão rodar os nossos episódios de todas as temporadas do FDT Cast. E não esqueça também de seguir a Fundatec nas redes sociais, que é por meio delas vocês vão conseguir acompanhar toda a programação dos episódios e as novidades da Fundatec. E também, em seguida, o nosso entrevistado especialíssimo aqui vai conversar conosco hoje sobre o tema de desenvolvimento humano, mas também sigam o nosso convidado nas redes sociais, que ele é muito ativo nas suas redes com relação a diversos temas, dentre eles os que a gente vai conversar hoje aqui. Hoje a gente vai receber aqui um grande parceiro nosso, Thiago Febel, que é psicanalista, professor e especialista em desenvolvimento e carreira. Ele é o fundador da Escola New Me, uma escola muito conhecida por tratar temas sobre liderança e carreira. Tiago vem desenvolvendo uma abordagem aí muito própria sobre carreira, liderança e autoconhecimento, tá? Um tema bem legal para quem está desenhando sua carreira ou está pensando em dar um novo rumo para ela, tá? E ele tem um método específico que ele vai comentar aqui com a gente, que ele trabalha já há bastante tempo, estudou isso a fundo, que tem um novo olhar, propõe um novo olhar para a trajetória profissional como algo mais orgânico, né, e profundamente singular, que é o que o Thiago fala. Thiago, seja muito bem-vindo, mais uma vez obrigado pela tua participação, né, tu já participou de outras atividades aqui conosco, sempre muito gentil com os convites da Fundatec, é um prazer te receber. Bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês de novo, seguindo com a parceria. Contem comigo sempre. Que bacana. Bom, o Thiago, ele une psicanálise, desenvolvimento humano, carreira, tudo no mesmo trabalho, né, Thiago? Que momento tu percebeu, Thiago, que falar de carreira também era falar sobre identidade, né, e singularidade? Perfeito. Eu acho que tem um ponto muito grande, né? Eu já trabalho com desenvolvimento humano dentro da área, né? Eu trabalhei tanto dentro de empresas por mais de 10 anos, no mundo corporativo, e já há mais de 15 anos trabalho com a minha empresa, o desenvolvimento humano. E acho que um ponto que é muito importante, que normalmente quando a gente pensa em carreira, a gente pensa naquelas no óbvio, né? Quero ganhar mais, quero ter sucesso, seja lá o que isso quer dizer, Sim. quero crescer profissionalmente. Mas quando a gente ouve a pessoa, quando a gente escuta, quando a gente está numa escuta, tanto no processo individual, quanto num processo dentro das empresas que a gente está acompanhando as lideranças, a gente percebe que tem outros elementos que estão ali por trás e que muitas vezes são mais fortes, porque o cliente ou o analisante, né, o paciente, depende de qual vai ser a abordagem que vai ser trabalhada, e são totalmente diferentes, quando ele chega com uma demanda, pedindo uma ajuda em algo, muitas vezes aquilo que ele pede não é exatamente o que ele precisa ou que está gerando dificuldade dele. Vamos trazer um exemplo aqui. Então a pessoa diz assim: "Ah, estou insatisfeito, preciso encontrar um trabalho que me realize", né, então ele traz esse ponto. E aí quando você começa a escutar essa pessoa ali na sessão ou na empresa, você começa a ver que os elementos que estão fazendo ela estar insatisfeita com aquele lugar, talvez não esteja necessariamente porque ela está no lugar equivocado ou porque aquele não é o lugar dela, se é que existe o lugar de alguém, né. Sim. Mas, porque tem outros elementos que está relacionado a reconhecimento, que está relacionado às relações dessa pessoa dentro da empresa, a ela pertencer ou não, que faz com que ela sofra ali dentro, e aí, bom, eu vou sair daqui porque aqui não é o meu lugar. E aí quando a pessoa começa a se dar conta dessas questões, o caminho, ele é muito mais interessante e criativo, porque a gente para de se limitar. E outro elemento que eu acho que é fundamental quando a gente fala, né, a psicanálise, ela é a minha leitura de sujeito, como eu enxergo as pessoas. E eu entendo que a psicanálise é uma abordagem que tem um arcabouço tanto teórico quanto clínico,
muito importante para hoje, para a gente pensar as pessoas hoje. Porque se você perguntar para todo mundo: "Tá mais fácil ou mais difícil trabalhar com pessoas?", todo mundo vai dizer: "Tá mais difícil". E ao mesmo tempo, a gente chuta uma moita, sai 15 gurus dando dicas da felicidade, os 3 passos da liderança, como você construir uma carreira feliz ou como ficar milionário da noite para o dia. E o pior é que a gente está comprando. Porque a gente está tão desesperado e tão ansioso por uma resposta, que quando vem um guru a gente quer pegar isso. E acho que a psicanálise ela traz esse pensamento crítico, que eu diria que é uma das competências mais importantes para hoje pensar carreira e pensar desenvolvimento ou liderança, é conseguir pensar criticamente. Porque daí a gente não fica refém das modinhas, né? Ah, então agora a moda é fazer isso. Ou agora não pode mais falar feedback, agora tem que falar feed forward. Ah, gente, vamos pensar com consistência o que que a gente quer. E quando o líder ou quando a pessoa está pensando a sua carreira, ela consegue pensar um pouco mais criticamente, ela consegue fazer melhores escolhas. Porque no final das contas, carreira e desenvolvimento humano é a capacidade de fazer escolhas de forma crítica, porque a gente passa o dia inteiro escolhendo. Muitas vezes o que a gente escolhe não é o que a gente gostaria, mas é o que as pessoas gostariam que a gente gostaria. E aí a gente entra na singularidade, que você falou, né? A psicanálise, né, a singularidade é um tema muito caro para a psicanálise, porque nas escolhas de carreira, muitas vezes o que eu estou escolhendo eu estou vivendo a carreira do outro, seja um outro pai, um outro mãe, um outro sociedade. Ah, então eu quero ser influenciador porque eu acho que é a carreira do momento. Eu quero ser médico porque é a carreira do momento. Ou sou advogado porque a minha família é de advogados. Não tem problema nenhum você querer ser influenciador, você querer ser médico. A pergunta é: isso é tua carreira ou é a carreira que estão desejando para você? E às vezes dói responder essa pergunta, porque a partir do momento que eu olho para essa questão, eu preciso fazer uma escolha e eu preciso bancar essa escolha. E bancar as escolhas não é tão fácil. Hã, o sujeito que está hoje numa mentoria de carreira ou num ambiente de trabalho, ele tem um sofrimento diferente do cara de 30 anos ou 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, o cara chegava num consultório, hã, ou quando ele parava para refletir sobre a carreira e a pergunta dele, o sofrimento era: "Eu sofro porque eu tenho que ser o que o meu pai desejou. Ah, eu tenho que ser advogado, eu tenho que ser médico, eu tenho que casar". O sofrimento de hoje é um pouco diferente, eu sofro porque eu posso ser o que eu quiser, mas o que que eu quero O que ser? que eu quero ser? E aí a gente fala, tem um psicanalista francês que fala: "Nós vivemos a era do homem débussolé". O homem está desbussolado, está sem bússola, está perdido. Para onde eu vou? Então se eu tenho 10 opções, eu tenho que escolher uma, e eu tenho que abrir mão. Eu tenho que escolher, e escolher representa perdas. É. E ao invés de eu fazer a escolha e sustentar e bancar minha escolha, eu passo mais tempo sofrendo pelas 9 que eu não fiz, do que vivendo a uma que eu escolhi. Olha só, é um tema complexo, hein, Thiago. E são muitos dilemas na hora de tu escolher teu caminho, né. E como tu falou, a escolha vai vai requerer da gente abrir mão de outras coisas. Tu colocou uma coisa importante aí no meio, que é, eh, as pessoas trazem pra ti que liderar tá difícil, trabalhar com pessoas tá difí e tá mesmo. Sim, tá mais complexo. E por vários fatores, inúmeros fatores. Nós temos uma velocidade de informação, de conhecimento. As pessoas hoje, elas lidam com as relações de uma forma diferente, né. Então se a gente fosse, falar, de uma forma mais, uma análise mais contextual, nós saímos de um mundo que era vertical, um mundo que era hierárquico, e como um mundo hierárquico ele tem prós e contras, né, ou seja, é um mundo que é orientado por um caminho, um jeito de ser, um jeito de existir, um jeito de trabalhar. Tinha o jeito certo e o jeito errado. Nós, desde a modernidade, né, até hoje estamos aqui na, hipercontemporaneidade, aí pode chamar de vários termos que a gente tem, mas hoje nós vivemos essa queda, ou seja, nós saímos de um mundo vertical e estamos no mundo horizontal. Eu sempre digo, a horizontalização das empresas não é uma modinha para colocar puff colorido e post-it na parede. A horizontalização das empresas é porque a sociedade horizontalizou. O que que significa horizontalização? Se o vertical tinha um jeito de trabalhar, um jeito de fazer carreira, um jeito de casar, o mundo horizontal tem múltiplos jeitos.
Ou seja, existe uma multiplicidade de caminhos. Lembra que eu falei que o dilema era: antes eu sofria porque eu tinha que ser desse jeito, agora eu sofro porque tem muitos. Qual é Agora o as meu? escolhas. Qual é que é a escolha que eu faço? Eu tô perdido. Hoje a gente deu quando te pergunta para os pais, que você quer para o seu filho, o que que você queria antigamente, há 40 anos atrás, é que ele vingue, né, tinha que vingar a criança, tinha que sobreviver, e Isso. que seja uma pessoa decente. Hoje você pergunta para os pais, eles vão dizer: "Que ele seja feliz". E que diabo é ser feliz? Uhum. Demos um cavalo de Troia para as crianças. Não estou dizendo que sou contra a felicidade, não é essa a questão, mas tá difícil escolher num mundo de múltiplas possibilidades. Bom, dito isso, quais são as consequências de um mundo que horizontaliza? Ele é um mundo que ele é mais, angustiante, porque como eu tenho múltiplas possibilidades e não tenho uma certa, não existe o jeito certo, eu preciso escolher o jeito e me responsabilizar por essa escolha. E aí, a própria forma que eu lido com a hierarquia mudou. Se quem tem filho vai pensar, os filhos de hoje se comportam como os filhos de 40 anos atrás? É, Antes, há 40 anos atrás, um filho jamais questionaria um pai numa mesa. Hoje os filhos questionam o pai, hoje o filho quer escolher o que vai comer, hoje o filho quer dizer que roupa ele vai vestir, isso não existia. Você está vendo como a nossa forma de lidar com a autoridade mudou? mudou. De novo, tem prós e contras. Isso impacta na liderança. O cara que entra na empresa hoje, ele não está na liderança, e ele não dá o líder como o dono do saber, ele vai questionar. E o líder que não está preparado para lidar com esse questionamento, para saber escutar, para saber construir, com outro ponto que é do mundo horizontal, porque o mundo vertical ele era muito mais uma bolha. O mundo horizontal, ele trabalha com a diversidade. A gente está no mesmo ambiente com pessoas de diversas origens, com pessoas de diversas idades, gerações, vamos chamar assim. Ou seja, trabalhar com gerações diferentes não é mais conflituoso? É mais conflituoso. Mas, porém, a gente já sabe, trabalhar com diversidade, com pessoas diferentes, tem um potencial criativo muito É maior. mais rico, é. O resultado é muito maior, mas exige o quê? Mais esforço, porque vai ter mais conflito. É natural que tenha mais conflito com pensamentos diferentes. E aí a gente precisa aprender o quê? Ao invés de eu querer eliminar o conflito, eu preciso saber como é que eu consigo, no conflito, construir possibilidades. E aí, talvez uma crítica para a sociedade é a sociedade que tem medo de viver no conflito. E Uhum. aí a gente quer o quê? Ah, se tá muito difícil essa relação, passo para a próxima, né, a É, famosa do aplicativo, próximo. é. Ah, tá dando muito trabalho. Amizade de baixa manutenção. Como assim, gente? A gente não quer estar numa relação onde o outro discorde de mim? Porque é no momento que você discorda do que eu estou falando, que coloca um furo no meu discurso, que diz assim: "Não, espera aí, mas eu não sou o dono da verdade". Esse esse furo que você coloca na minha certeza dói. Por quê? Porque eu estava dono da minha razão. Agora tu me colocou uma dúvida. Isso me incomoda, até me irrita, mas pode abrir um espaço para eu pensar um pouco melhor, diferente e mais daquilo que eu penso. Então, o conflito permite que eu me expanda como ser humano e pode permite que eu expanda as relações. Relações também. E, Thiago, como a liderança é uma pauta que é recorrente, né, vem sendo discutida em razão da complexidade, né. A pessoa que coloca, ou como escolhe, né, a liderança como um norte de carreira. A tua metodologia, né, que a gente comentou aqui no início, método do infinito de desenvolvimento e carreira, Uhum. como ela pode orientar ou ajudar, enfim, as pessoas que desejam ser líderes, ter isso como um objetivo de carreira, eh, e que pode diminuir o viés da escolha ou das múltiplas escolhas. Ela tem um foco em ajudar eles nesse sentido também? Claro. Então, o método infinito do desenvolvimento de carreira, que é um método patenteado, que eu já trabalho há mais de 10 anos, ele vai trabalhar infinito, eu sempre brinco, né, eu faço uma brincadeira, não é infinito porque é bacana tatuar o infinito no pulso, né, Aham. não é essa a ideia. É porque o infinito ele tem a forma do infinito, ele mostra que é um processo cíclico, contínuo e singular, né, ou seja, pensar o desenvolvimento é pensar de forma contínua. Não é ficar toda noite desesperado para onde eu vou, quem eu sou, não é isso. Mas é um processo que acontece de tempos em tempos na nossa vida e que a gente não para. Até quando a gente parar de trabalhar na possível aposentadoria, se um dia ela vai chegar, a gente está fazendo escolhas de carreira. O que que eu quero fazer a partir de agora? Eu vou dormir e não acordo mais? Ou eu É. quero fazer algo com esse conhecimento? E aí, nesse método,
que não é linear, porque nós vivemos um mundo no que é um método que não é linear? É que não é necessariamente um passo depois do outro, porque, o infinito ele tem 4 dimensões que a gente chama, que é sujeito, contexto, experiência e narrativa. Em cada uma dessas dimensões, existe um processo de reflexão. Então, para eu pensar carreira, eu tenho que pensar: quem sou eu? Quem é o sujeito? O que que me move? O que que a minha história fala de mim até aqui? Bom, se eu não sei, se eu não consigo pensar sobre isso, como é que eu vou pensar no meu lugar? Né? Muitas vezes, como eu falei para vocês, na carreira, a gente vive uma carreira que é do outro. E em várias situações a gente faz uma pergunta simples para a pessoa e a pessoa, gente, eu nem sei se isso é para mim. É o que eu digo, esse carro que tu tá te matando para pagar as parcelas, é um carro que tu deseja ou é um carro que a sociedade espera que uma pessoa na tua posição tenha? Aí a pessoa descobre que nem gosta de carro. E tá pagando um carro, tá trocando o carro todo ano. Por que que eu tô me matando? Porque, bom, se você não é herdeiro, como grande parte da população, o trabalho é para pagar as contas também. Então, olhar quem é sujeito. Depois, não necessariamente na ordem, que contexto eu estou? Porque o Thiago toma decisões diferentes dependendo do contexto que ele tá. Eu, Thiago, falando com vocês aqui nesse podcast, vou dar resposta da mesma pergunta diferente em outro podcast. O mesmo sujeito em contextos diferentes não faz escolhas diferentes? É. O cara tem que pensar isso na carreira. Quem sou eu? Que momento eu tô? Qual é o contexto que eu estou inserido? Bom, aí eu me dei conta lá no meu processo de carreira que eu quero fazer uma transição totalmente numa área totalmente diferente. Depende de quem é a pessoa, qual é o contexto dela. Qual é o teu contexto? Bom, meu contexto é que eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade de medicina, mas meu sonho é ser médico. Você quer bancar isso? Bom, então talvez o teu processo até ser médico vai levar 5 anos para te entrar na faculdade. Outras pessoas podem simplesmente largar tudo e começar agora. Então, que contexto é esse? Dentro de uma liderança, quem é esse líder? Qual é o contexto? Um líder numa empresa pública é igual a um líder numa empresa privada? Contextos diferentes, o mesmo líder vai atuar de formas diferentes. Sujeito, contexto. Qual é a terceira dimensão? Experiência. Porque carreira, a vida se dá na ação, quando a gente está vivendo. A experiência que nos transforma, né? O que o Sartre dizia. Nós somos resultados da nossa experiência. E aí a experiência, ela precisa ser mais do que uma fazeção. Porque a gente vive um momento que a gente tem muita coisa na agenda. Só que elas não são uma experiência, elas são um monte de coisas que eu faço. Eu nem consigo refletir sobre aquilo que eu faço, eu estou fazendo, eu só estou cumprindo, dando check. O fim disso é o burnout de forma geral, quando a É. gente fosse falar em saúde mental, né. Mas as escolhas que eu faço, elas estão dentro de algo que faça sentido para mim? Então, entender essa minha experiência como um lugar onde eu estou vivendo aquilo que eu sou, o contexto que eu vivo, desenvolvendo habilidades para viver naquele contexto e conseguindo conectar, que é o segundo ponto, que é a narrativa. Narrativa. Que é narrativa? Ser capaz de conectar os pontos da minha história. É o que um autor da psicologia, né, se a gente fosse aqui, tivesse mais tempo eu falaria, que fala dos 3 As, que é o ator, o agente e o autor, é ser autor da sua vida, ou que o Savickas, né, um pensador de carreira traz, autor da sua carreira. Poucas pessoas são autores. Autor é aquele cara que consegue pegar a sua história, entender quem ele é, o contexto que ele está e projetar futuro, escrever possibilidades. Esse é o momento da narrativa. Como é que tu consegue contar a tua história? E aí um ponto muito interessante. Diferente dos outros animais, o que eu falo sobre mim muda quem eu sou. O que eu penso sobre como eu sou como líder, muda como eu sou como líder. Como é que você conta quem você é como líder? E esse é um processo de desenvolvimento da construção, por exemplo, da liderança ou da carreira, né? Então esse é o infinito, né? É um processo que vai, então, sujeito, contexto, experiência e narrativa. De novo, não é linear, a gente às vezes está falando, fazendo uma atividade que está pegando todas as dimensões, mas que claro, tem técnicas, tem vários caminhos para percorrer então esse infinito. E tu fala também, Thiago, que carreira, e a nossa vida, elas não são coisas separadas, que elas precisam andar juntas, né. Quando é que é necessária essa reflexão? Eh, no início da carreira seria importante ou quando numa transição, onde os profissionais já estão até no de certa forma, muitas vezes esgotados com as escolhas que fizeram, né. Essa reflexão, qual é o melhor momento de fazê-la ou não tem o melhor momento? O importante é fazer. Importante é fazer, né, não tem o melhor momento. Eu sempre tenho um certo cuidado quando eu falo isso, porque a gente pode escorregar num discurso de
porque a gente fala, né, carreira e vida tá tudo intrincado, né, tá misturado. E o risco que a gente pode correr é querer colocar dizer que o trabalho tem que ser a nossa vida, Ah, o sim. que não é uma verdade, ou cair naquele discurso: "Ah, encontre um trabalho que você ama e você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida". Gente, isso aí não funciona, não é dessa forma, não é assim que funciona. Eu amo o meu trabalho, eu amo as escolhas que eu fiz e tem dias que eu estou de saco cheio. Porque é É isso, isso. é trabalho também. Tem responsabilidades, tem acordar no frio, tem responder a clientes ou a chefe, você não está muito bem naquele dia. Isso é carreira, esse é trabalho. Então, não é um momento, acho que o momento que você sentir que está na hora de pensar, pare, pense e reflete sobre isso. Se for no início, ótimo, porque você já sai avançado, mas se for numa transição também. O que acontece, eu acho que na atualidade, é que a gente, hã, os limites que separavam a vida íntima, a vida privada, da vida Profissional. profissional hoje, são muito mais, invisíveis ou transparentes. Porque antes o famoso bater o ponto, sem a conexão, você ia para casa, você ia viver com a família, porque não tinha computador, não tinha bip, não tinha pager, não tinha celular, bateu o ponto, acabou o trabalho. E hoje tem até home office, né, então E não só o home office, porque a gente tá tão bombardeado de informação, que aí a gente abre o Instagram, e já tá vendo um monte de gente profissional, como assim: "Gente, eu preciso me qualificar". Aí abre o LinkedIn, vê que você tá inadequado, que falta treinamento, você já tá sofrendo pelo trabalho em casa. Você não para de pensar no trabalho em casa, e o trabalho, eu sempre digo, né, a maioria da população não é herdeira, grande parte da população trabalha, porque precisa e eu sempre digo: "Bom, hã, já que a gente precisa, vamos tentar encontrar um lugar que faça sentido, que possa nos transformar", porque se a gente passa a maior parte do nosso tempo acordado e desperto no trabalho, significa dizer que ele tem um impacto na nossa constituição aham, de quem a gente é. claro. E a nossa constituição como é que tá? Claro que tem o caso de privilégios, de poder escolher, tem gente que não pode escolher, mas ainda assim, né, como é que eu penso em construir uma carreira onde possa, de forma intencional, eu me transformar ou buscar construir a pessoa que eu quero ser, né. Então, claro, tirando as bolhas de privilégio, eu acho que esse acho que deveria ser sempre o nosso pensamento, porque o trabalho nos transforma. E quando eu digo trabalho, são as experiências profissionais, as pessoas que eu me relaciono no trabalho, as pessoas que a gente se relaciona no trabalho são as pessoas que a gente passa a maior parte do dia, mais que a nossa família. Então elas têm um impacto no nosso bem-estar, no nosso conhecimento. Então usar isso intencionalmente para construir quem a gente deseja, acho que é fantástico, né. Então se a gente puder parar para pensar nisso, acho que esse é o convite. Perfeito. E Tiago, para as pessoas aí que estão nos ouvindo, e que está sentindo que está profissionalmente perdido, exausto ou desconectado, né, da escolha que fez, qual seria a primeira pergunta que essa pessoa deveria ter coragem de fazer, assim, para si mesmo ou, enfim, se estivesse, sendo provocada a refletir sobre, né, para poder mudar esse status e conseguir uma posição em que traga mais, hã, a gente falou de felicidade, mas que traga mais realização para ele. Uhum. Eu acho que tem muitas perguntas, né, eu sempre sou muito contra um caminho só, Mas porque me diz uma que mais provoque, assim, a pessoa para ela pelo menos sair do estado do congelamento e poder tá, tem uma pergunta que é muito da psicanálise e que usar ela em carreira também, qualquer processo de reflexão, ela é muito potente. Porque quando a pessoa vem com uma reclamação, com uma demanda: "Tô sofrendo, quero ajuda". E claro, a gente não faz em qualquer momento, mas ela é uma pergunta interessante, que é: "Qual é o teu papel no mal do qual tu te queixas?". qual é o teu papel no mal do qual tu te queixas? Porque muitas vezes eu sofro porque meu líder não me reconhece, minha esposa não me ama como eu gostaria, meus filhos não me respeitam. E aí eu posso trazer vários exemplos aqui: "Ah, meus colegas não valorizam o meu trabalho, eu não ganhei a promoção", e tudo tá certo, pode ser que teu chefe seja um escroto, teus filhos são mal educados, sua esposa não tá te pode ser que tudo isso seja verdade, mas qual é o teu papel nisso? A autorresponsabilização. É, e não é culpa, não tem a Não, ver não. com culpa, é Uhum. isso mesmo, é responsabilização, porque é muito comum o cara chegar lá no processo de carreira e falar assim: "Nossa, eu sou muito azarado". Aí a gente larga aquele som bovino, né, de psicanalista: Aham. e aí, azarado por quê?".
Cara, é o terceiro trabalho que eu pego um líder que não valoriza o gênio que eu sou. E aí, bom, né, então talvez está sendo muito tímido na tua genialidade, né, É. porque as pessoas não estão percebendo, mas vamos tentar entender por que que será que todo lugar que você vai não te valorizam. E não é que a culpa é dele ou não é isso, mas aí a pessoa começa a pensar, começa a se dar conta: "Poxa, talvez eu não estou sustentando ou bancando ou me mostrando o suficiente, não estou fazendo, talvez um caminho que faça com que as pessoas, vejam minha capacidade", ou enfim, tem vários elementos que vão aparecer aí. Então acho que essa é uma pergunta que traz um pouco de responsabilização, porque daí eu saio do discurso do outro fez comigo, e eu entro no discurso: "Tá, o que eu faço com isso?", né. Perfeito. E Thiago, a gente já está encaminhando para o final aqui. Tu deu aí a pergunta para quem está pensando na sua carreira, na sua, né, forma de pensar a mudança. E para o líder hoje, Thiago, nesse tempo complexo, qual tu acha que seria a competência, assim, mais importante dentre todas, né, porque a gente às vezes fica com a impressão que o líder tem que ser um super-herói, né, tem que saber lidar com um monte de coisa, mas eu acho que uma que poderia ser um diferencial, vamos chamar assim, pensando nessa diversidade geracional, eh, no mundo que a gente vive com milhões de informação, mas que grande parte daquela informação não nos ajuda, mais nos atrapalha e nos tira o foco. Qual uma dica, assim, que tu poderia dar para o pessoal que está numa função de liderança hoje e se sente muitas vezes perdido em dizer: "Olha, onde é que eu posso me potencializar?" Hã, a liderança ela mudou, assim, se a gente fosse resumir muito rapidamente, a liderança ela mudou de uma liderança que era de controle, previsão e comando, né, ou seja, isso era, resquícios da nossa revolução industrial, controlar ao máximo, prever da melhor forma possível e comandar, dizer o que tem que ser feito. Para uma liderança que precisa lidar com a velocidade, que precisa lidar com a complexidade e com a ambiguidade. E aí a gente começa a ver que a gente precisa pensar um pouco diferente qual é o resultado ou o que uma liderança precisa. Então a liderança precisa de resultado, sim, mas com cuidado das pessoas. A liderança precisa de performance, sim, mas com desenvolvimento, porque as pessoas não querem estar no ambiente sem estar se desenvolvendo. A liderança precisa dar a direção, mas com escuta, ela não é a dona do saber. Dito isso, eu acho que tem uma competência que eu acho que é fundamental, acho que eu falei no início, que Aham. é o pensamento crítico, mas tem uma coisa que eu acho que também a própria psicanálise traz aqui como uma reflexão, é o líder ser capaz de, lidar com a frustração da queda dos ideais. Acho que na verdade Lidar com a frustração da queda dos ideais. isso. E eu acho que isso na verdade é para a vida de todo mundo, né. Quando a gente é capaz e isso não é não ter expectativas, não até porque não é possível. Tem expectativas, mas saiba que a expectativa ela se baseia num ideal, a gente nunca chega no ideal. Tem expectativas, porque a gente vai buscar o ideal, mas saiba entender que não chegar no ideal é a grande verdade e saber lidar com esse luto. Por exemplo, muitas vezes o líder não suporta o ideal dele, ou seja, eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar. É possível ser perfeito e não errar? Então significa dizer que eu vou estar sempre frustrado comigo. Uhum. Isso não quer dizer que eu não vá me qualificar ou que eu vou ficar medíocre ou não é isso, mas é entender que eu não vou me colocar nesse lugar, esse lugar não é para mim. Como é que eu consigo me capacitar, continuar crescendo, sendo que eu não sou o dono da verdade, sendo que às vezes eu não sei a resposta. Quando o líder começa a fazer essa mudança, a liderança dele fica muito mais interessante, porque ele consegue usar o conhecimento dos outros e ele consegue potencializar o time como um todo, porque ele não supõe que ele é o ideal e nem coloca o ideal no outro, do tipo: "Ah, você tem que me dar todas as respostas", eu começo a aceitar o erro no outro, não permitir que a pessoa vai errar invariavelmente, mas eu começo a entender, bom, as pessoas têm momentos que estão melhor, pior, isso faz com que a liderança seja de um outro nível e consegue entregar muito mais resultado pela minha prática aí de 15 anos dentro de outras empresas. Perfeito. Olha aí, gente, tivemos aí uma aula sobre carreira e liderança com o Thiago, lembrando o Thiago, fundador da escola New Me, psicanalista, professor especialista, né, atuante na área aí de carreira e liderança e autoconhecimento, já faz um bom tempo, parceiro aqui da Fundatec. Não deixam de seguir o Thiago nas redes sociais, Instagram, LinkedIn,
depois vai estar ah, escrito na descrição desse episódio aí os canais do Thiago, mas Thiago Febel, fácil, fácil de encontrar. Thiago, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Foi um tempo muito rico aqui para a gente ter reflexões. Com certeza os nossos telespectadores vão curtir bastante a tua fala aqui conosco. Obrigado e contem comigo sempre. Não esqueçam então, pessoal, de seguir a Fundatec aí para receber esse conteúdo e os outros da nossa temporada aqui do FTT Cast, tanto no YouTube quanto no Spotify, e para conhecer as novidades da Fundatec. Nas redes sociais vocês acompanham este projeto do FTT Cast e outros aí que a gente vai compartilhar com vocês em breve. Muito obrigado e até o próximo episódio.